Olá pessoal, graça e paz, pastor Elci Cabral aqui, eu sou o pastor da comunidade evangélica do Reino de Deus e estamos começando uma série de gravações nesse canal. Quero convidar a você para se inscrever no nosso canal, o Reino Podcast. Vão ser inicialmente perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade para poder, nos comentários, jogar as perguntas de vocês. Podem jogar as mais polêmicas. Nós não somos os donos da verdade, mas procuraremos responder as perguntas de cada um de vocês segundo o nosso entendimento através das Escrituras Sagradas. Traí o meu cônjuge, estou extremamente arrependida, devo contar para ele ou não? Olha, essa pergunta é polêmica demais, demais, e eu confesso que eu não vou ser unânime aqui no meio dos nossos irmãos em Cristo, em meio da grande comunidade que nos acompanha, eu não serei unânime, mas perguntas são feitas para serem respondidas. A Bíblia fala sobre confissão. A Bíblia fala em Provérbios 28:13, os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançarão a misericórdia. Salomão está dizendo aí sobre pecados encobertos. Nesse sentido, eu lembro de um ensinamento do meu velho pai, que ainda está vivo, graças a Deus, que ele costuma dizer que a força de um pecado é a sua omissão. Mas aí nós estamos apontando para uma prática recorrente, não é essa a pergunta. A pergunta é de uma pessoa que traiu seu cônjuge, se arrependeu amargamente e agora está num dilema. Conto ou não conto? Porque quer salvar o seu casamento. Cada caso é um caso. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já te perdoou. O que Deus faz quando Ele nos perdoa? A Bíblia diz que Ele é misericordioso para com as nossas iniquidades e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Lembrando que eu estou falando aqui para quem está arrependido, não para a pessoa que tem uma vida dupla e quer se camuflar através da omissão da sua iniquidade. Não é para esse tipo de gente que eu estou falando. Você que traiu o seu cônjuge, a sua mulher ou o seu marido, e está amargamente arrependido, Jesus já te perdoou. Você acha justo agora, você para se ver livre dessa culpa, você vomitar tudo isso, contaminando o seu cônjuge com uma depressão, com uma crise de ansiedade? Eu tenho deparado com casos de pessoas que se suicidaram porque não souberam lidar com tamanha traição. Cada caso é um caso, gente. Se eu trair a minha esposa e a amante, ou ex-amante, ou a ficante, ou a mulher que foi alvo dessa traição, ela engravidou. Se eu omitir isso da minha esposa, eu vou ter que ter uma sucessão de mentiras para manter isso de pé. Nesse caso tem que abrir, nesse caso tem que falar. Se eu trair a minha esposa com alguém que a descoberta desse fato é algo eminente, eu tenho que falar. Agora, se eu me arrependi, não vai acontecer de novo. Deus já me perdoou. Eu procurei a minha cobertura espiritual e expus o meu caso. Posso te falar? Siga em frente. Salve o seu casamento. Ah, pastor, mas o meu marido, a minha mulher, tem o direito de saber. Mas quem te garante como ele vai se comportar? Quem te garante que ele não vai te matar? Quem te garante que ele não vai se afundar na depressão? Quem te garante que ele não vai entrar numa crise de ansiedade? Quem te garante que ele terá estrutura emocional para lidar com tamanha dor? Filho, se Deus te perdoou e você está arrependido, vire a página, siga em frente, vá e não peques mais. Ficar em vez de ter namoro sério é pecado? Bom, vamos lá. Na minha opinião é. Um crente que nasceu de novo, ele entende que o seu corpo é para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus e não para um deleite pessoal.
Seu corpo é templo do Espírito Santo. E você não pode flertar com o pecado, meu filho. Você não pode flertar com o pecado, minha filha. Como é que você vai querer ficar agarradinho com uma mulher, com um homem, seu namoro é escondida, ficando sua língua para lá, beijo de língua para cá, atiçando, se excitando. E se você nasceu de novo, você não vai ceder. Isso é suicídio, filho. Pelo amor de Deus, hormônio não se converte, tá ok? Não existe base bíblica para uma pessoa ficar com alguém aqui e ficar com alguém ali e ficar com alguém lá, ficar com alguém acolá. Isso não é o que a Bíblia nos ensina, tá ok? O princípio bíblico é o namoro para casamento. Namoro é conhecimento. Primeiro você namora, tá ok? O namoro você vai conhecer a pessoa. Se no conhecimento você vê que vai fluir, você aprofunda mais esse relacionamento, tá bom? E se realmente as famílias elas tiveram esse entrosamento, você percebe que aquilo que você queria, aí sim você casa. Mas não fique, porque não existe base bíblica para isso. Crentes que ficam são crentes que não priorizam o seu corpo como templo do Espírito Santo, porque senão respeitariam e não subestimariam a sua capacidade de ceder aos desejos da sua carne, tá bom? Como será a vinda do Senhor Jesus Cristo? Gente, olha, a ortodoxia diz que Jesus vai voltar. Isso. Amilenista, pós-milenista, pré-milenista, mid-tribulacionista, enfim, todos concordam que Jesus vai voltar. A nossa divergência é como será essa volta. Vamos lá, gente. Qual é a minha perspectiva? Eu quero passar para vocês a perspectiva amilenista. Não que nós não creiamos no milênio, mas nós cremos em um milênio espiritual. Porque Jesus não disse que reinaria aqui 1000 anos. Esse ensinamento de 1000 anos nunca foi ensinado pelos apóstolos, nunca foi ensinado às igrejas primitivas ou em alguma das cartas. Não existe esse ensinamento de Jesus reinando temporariamente aqui, não existe o ensinamento de um reino político aqui, tá ok? Jesus na forma humana novamente aqui, porque para Jesus reinar em Jerusalém 1000 anos, ele terá que se desvaziar da sua glória. Ou você acha que ele vai estar lá em Jerusalém, em um templo humano, com seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, da sua boca saindo uma aguda espada, seus cabelos brancos como a lã? Será mesmo que o Cristo glorificado vai descer do trono da majestade das alturas para sentar num trono nessa terra? Isso seria expor Jesus a uma nova humilhação, gente. Pelo amor de Deus, não existe esse ensinamento no Novo Testamento. Agora vamos lá, como vai ser a volta do Senhor Jesus? A volta do Senhor Jesus não vai ser em 2 etapas, como se ensina isso. Por quê? Porque Jesus não ensinou que ele voltaria em 2 etapas, os apóstolos não ensinaram, não existe nem essa terminologia ou conceito nas Escrituras Sagradas. Até porque você nunca foi em lugar algum em 2 etapas. Imaginem, 8 horas da manhã você vai no mercado comprar carne para fazer um churrasco à tarde. E aí você volta 10 horas da manhã no mesmo mercado para comprar os refrigerantes. E depois você volta ao meio-dia para comprar a sobremesa. Você foi no mercado uma vez só em 3 etapas ou você foi no mercado 3 vezes? Não existe você ir em um mesmo local em etapas diferentes, gente. Isso é um eufemismo, porque nenhum teólogo que se preza, ele vai dizer que Jesus vai voltar ainda mais 2 vezes. A Bíblia diz no livro de Atos que ele foi assunto aos céus, ele subiu. E os anjos se posicionaram e falaram: varões galileus, esse Jesus que vocês viram subir ao céu, ele voltará da mesma maneira que vocês o viram ir. Deixa eu perguntar, Jesus foi em várias etapas ou ele foi de uma vez só? Jesus foi de uma vez só. A volta do Senhor Jesus será visível, todo o olho verá. A volta do Senhor Jesus será gloriosa, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A volta do Senhor Jesus vai ser audível ao som de trombeta, à voz de arcanjo.
Não existe base bíblica para dizer que esse evento vai ser um evento secreto. Na volta do Senhor Jesus vai acontecer a ressurreição dos mortos, que será apenas uma. Apenas uma. Marta disse em João 11, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João capítulo 6, verso 39, 40. Jesus vai dizer que ele ressuscitaria quem cresce nele no último dia. A ressurreição é o último dia da história, que é a vinda do Filho de Deus nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, em seguida nós seremos transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares. É esse momento que, numa outra perspectiva, a Bíblia vai dizer que está sendo separado a ovelha dos cabritos, ou os fiéis dos infiéis, ou quem está à direita e quem está à esquerda. A volta do Senhor Jesus é o último dia da história, um evento único, onde vai acontecer o juízo final e onde estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aí você pode perguntar, pastor, mas e o Armagedon? Filho, quando foi que Paulo, que Jesus, que os discípulos ensinaram em uma batalha final? Jesus disse, está consumado. Paulo ensina que Jesus triunfou sobre todo principado e potestade na cruz do Calvário. Está consumado. A cabeça da serpente já foi esmagada e o pé do cordeiro, numa perspectiva do sacrifício, já foi ferido. A profecia já se cumpriu. Não existe esse conceito de que Jesus ele vai voltar secretamente em etapas distintas, e inclusive em alguns segmentos ensinam que vai até haver uma segunda possibilidade de salvação após a volta do Senhor Jesus Cristo, que é impossível segundo o conceito bíblico. Não teve salvação nem segunda chamada para os habitantes de Sodoma, para os habitantes de Gomorra, para as pessoas do dilúvio, para as virgens nécias que ficaram. Não existe base bíblica para se crer em duas vindas do Senhor Jesus ou em possibilidade de salvação após a vinda do Cordeiro de Deus, tá bom? Bom, se um homossexual, quando se converte, ele deixa de ser homossexual, deixa eu dizer para você uma coisa, se ele deixa de sentir desejos, né? Não vai deixar de sentir desejos, não. Via de regra, não. Porque a Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. E nós, depois da queda em Adão, o mundo passou a ser uma fonte de atração para a nossa natureza caída. Entre diversas naturezas pecaminosas, vamos falar da homoafetividade ou da homossexualidade. A pessoa se converteu, ela entende que a Bíblia reprova tal conduta, tal postura. E como é que ela faz para ela servir a Deus de fato e de verdade? Porque ela vem para a igreja, ela ora, mas os desejos, os tesões continuam. E aí, se você não tiver uma atração pelo sexo oposto, o meu conselho seria você confiar na graça de Deus e oferecer o seu celibato a Cristo como uma forma celibatária. Eu poderia dizer que o desejo que um homossexual tem pela pessoa do mesmo sexo, o hétero também tem, mas eu estaria sendo injusto. Porque eu gosto de mulheres, mas eu tenho uma para nela satisfazer as nossas vontades, as nossas atrações, os nossos desejos. Mas isso já não é possível numa pessoa que padece da homoafetividade. Eu falo padecer sobre a perspectiva cristã, uma vez que a perspectiva cristã não aceita tal conduta. Ela pode ser fiel a Deus, ela pode entregar a sua vida a Jesus, ela pode caminhar perfeitamente, se inserir nas atividades da igreja perfeitamente e oferecer o seu celibato a Cristo. Ah, pastor, mas se ela durante o percurso ela tropeçar e cair? Se tropeçar e cair, levanta e segue em frente. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Mas se ela estiver numa igreja que a ama e não a julga,
quando ela cair, não vai faltar um braço forte, uma mão amiga para erguê-lo e pôr de pé. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu, como pastor, eu tenho ovelhas que padecem desse problema. Eu repito, problema sobre a nossa perspectiva. Padecem. E procuram ser fiel, lutam a cada dia contra. E falam, pastor, eu não vou casar. Eu não vou casar para poder fazer uma outra pessoa sofrer, porque eu não gosto, eu não tenho atração. E o conselho que eu dou, eu ofereça seu celibato a Cristo. E se eu não conseguir, pastor, se no decorrer de um ano eu tropeçar e cair, levanta. Nós não somos uma igreja inclusiva, mas somos uma igreja acolhedora. Nós somos uma igreja de santos lutando para não pecar. Não pense você que o fato de você ter desejos pecaminosos, e agora eu quero expandir essa quantidade de desejos pecaminosos, seja hétero, seja homo, seja poliafetivo, ou seja lá qual for sua fantasia, o fato de você ter um encontro com o Senhor Jesus, isso não te isenta de continuar tendo esses desejos, mas você vai ter o Espírito Santo que vai te dar força para sobre todos esses desejos você ter o seu domínio próprio, tá bom? Olá pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E eu quero fazer um pedido para você. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, comente, deixe sua pergunta. Gente, vale discordar, nós não somos unânime. Comente aqui, quem sabe o seu comentário no vídeo tema de um próximo vídeo. Vai lá também no Instagram, nossa página no Instagram, Serd Church. Vai lá, se inscreva, nos ajude a expandir para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.